Oi, tudo bem? Você já parou um pouquinho para pensar por que o casamento acaba? Ou quais são os passos que levam o casamento a acabar? Hoje a gente vai conversar sobre isso e é bem bacana porque se você já estiver dentro desses passos, eu também vou dar umas dicas no final de como você reverter isso. E se você está sentindo que o seu coração está, né, seu casamento está caminhando para esse lado, você tem jeito de mexer nisso e trazer uma, uma revitalização, né? Dar uma resolvida na sua relação. O IBGE aqui diz assim pra gente, ó, que os casamentos no Brasil, eles duram em média 15 anos. Não é muito, né? Casamentos durarem só 15 anos. Claro, é uma média. Alguns duram mais, outros duram menos, mas a média é 15 anos. O IBGE também diz que de cada 5 casamentos, 3 vão acabar em divórcio. Somente 2 vão continuar. Mas o IBGE não diz as condições pelas quais esses dois continuam, né? E como eles continuam. Porque às vezes o casamento continua, mas não continua bom, não continua bem, não continua trazendo alegria, satisfação e companheirismo que uma relação a dois deveria trazer. Por que os casamentos acabam? Por que as pessoas se separam? Muitas vezes os problemas, gente, os problemas são inevitáveis. As discussões são inevitáveis. Coloca isso na sua cabeça. Não existe nenhum casal feliz que não briga nunca. Ou, aliás, brigar nunca não é sinônimo de felicidade. Discutir não é sinônimo de infelicidade. Ok? Então a gente precisa entender primeiro isso. São duas pessoas diferentes, vão se desentender em algum momento, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas o que faz a diferença é a forma como o casal vai reagir diante dessas discussões e dessas diferenças. O que os dois vão fazer com isso é o que vai fazer completa diferença dentro da relação. Alguns casais, eles acabam se divorciando porque eles costumam ficar bem presos a emoções negativas. Eles costumam ficar presos a coisas que não deram certo, a coisas que não ficaram tão bem dentro da relação. Então eles costumam se separar às vezes por isso. Isso vai se somando. Não ficou legal dessa vez, aí acontece outro problema, não fica legal, aí acontece mais uma dificuldade, continua sem ficar bom. E aí isso vai se somando, se somando, se somando, se somando e até acaba que o resultado, né, no divórcio. E prestem atenção, às vezes a gente pensa, se divorciou porque traiu e aí se divorciou. Não, a traição é só o que a gente costuma dizer assim, a gota de água que faltava para transbordar o copo. Na verdade, muitos acontecimentos foram ficando presos em emoções negativas ao longo da jornada conjugal, foram ficando amarrados, enlinhados, né, dentro dessas questões não resolvidas a seu tempo, e isso foi minando o terreno, isso foi deixando com que a relação fosse minada, fosse evaporando aos poucos, e quando se dão conta que abrem os olhos, não existe mais o casamento. Então, isso é algo que a gente precisa resolver. Quer ver um bom exemplo disso? Como terapeuta, no consultório, eu recebo muitos casais em que às vezes o marido ou a esposa, e não importa mesmo se é marido ou esposa, mas acontece frequentemente dos dois lados, eles dizem assim, por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu quero ir no seu treinamento Love Coaching, eu quero ir no seu consultório, eu preciso resolver o problema com a minha esposa, mas a minha esposa não quer mais, ela não quer, e vice-versa, às vezes é a esposa que fala, por favor, Dilene, faz alguma coisa, liga pro meu marido, dá um jeitinho, conversa com ele, quem sabe ele ouve, quero trazê-lo, quero que ele venha, eu resolvi, olha, eu já fiz coisa errada demais, mas eu resolvi que agora vai, mas ele não quer, ela não me atende, eu às vezes chego realmente a ligar e converso, ele fala, Dilene, eu já fiz tudo que eu podia, cansei e agora eu não quero mesmo mais, eu não me interesso mais, eu simplesmente cansei, não vou mais, eu não vou porque eu não quero. E olha, alguns ainda dizem, ela quer que eu vá, eu vou, ele quer que eu vá, eu vou pro treinamento Love Coaching, por exemplo, mas eu já vou te adiantar, eu não vou querer mais. Eu vou como a última coisa que eu vou fazer. E eu não vou querer mais o casamento. Por que chega nesse ponto?
Por que é dado tantas chances? Às vezes a esposa diz assim, olha, eu não quero mais e eu vou te dizer por quê. Eu já pedi para ele vir falar com você, para fazermos terapia, para fazermos o Love Coach. Eu já pedi milhões de vezes, ele nunca quis. Agora que eu não quero mais, agora ele quer. Por que esses tempos tão diferentes entre um e outro? Por que quando um parece que está lutando, o outro não dá bola? E quando um desiste, o outro acorda? O que acontece na relação? Esse ciclo autodestrutivo que se passa dentro do casamento, né? Aprisionando emoções negativas, guardando questões mal resolvidas, eles vão gerando um problema muito grave. Eu vou descrever para você esse problema grave, até para que você possa identificar dentro do seu relacionamento se ele é existente ou não. Esse problema grave, ele se dá em 4 passos. 4 passos para ajudar você a identificar, ok? Não é difícil, é muito simples. Aparentemente são coisas do dia a dia que você acha super natural acontecer. E quando eu for falando, talvez você vai dizer, Dilene, isso acontece com todo mundo. Como isso é tão terrível? Como isso é tão problemático? Como isso é tão ruim, como você está dizendo? Mas é. Desculpem. Como isso pode ser tão desagradável? Eu vou dizer para você como esse processo acontece. O primeiro passo que se instala nessa relação, que vai acabar em divórcio, escute a minha fala, vai acabar em divórcio. Se você mantiver os 4 passos e não fizer nada, absolutamente nada para mudar isso, o seu casamento já está no caminho do divórcio. Ele está fadado ao divórcio. Os 4 passos é a caminhada para o divórcio. Se você tiver 1, você já entrou na caminhada. Se você tiver 2, você está mais avançado. 3 e 4, enfim, você está batendo na porta do divórcio. Eu creio se você tiver os 4 pontos e você não fizer nada, significa precisamente que você já está vivendo um divórcio invisível, que você não se deu conta ainda, você não percebeu, mas que ele já está acontecendo dentro aí do seu ex-casamento, porque já não vai ter mais casamento, tá? Vocês estão juntos ainda, e isso não significa que é um casamento, não é verdade? Para ser casamento, precisa ser uma coisa diferente, e no próximo a gente pode trabalhar isso. O que é exatamente um casamento? Vamos lá? Primeiro passo seria a questão da crítica. O casamento é extremamente crítico. Gente, é um problema. Não é uma crítica comum, é uma crítica destrutiva, tá bom? É uma crítica destrutiva. É quando ela é transformada em julgamento. Você precisa entender isso. Você vai criticar o outro julgando o outro. Eu vou dar alguns exemplos para ficar claro para você. Você diz para a pessoa assim, você disse que ia chegar às 3 horas. E você chegou às 8. Eu vou dizer, você faz isso sempre. Você é essa pessoa atrasada, impontual, sem palavra. Você promete e você não cumpre. Você faz isso comigo, você faz isso com a sua mãe, você faz isso no seu trabalho. Você é uma pessoa sem responsabilidade. Você é uma pessoa que não mede o prejuízo e a dor que causa nos outros. Veja como essa questão vai se desenrolando para uma crítica que envolve julgamento, para uma crítica completamente destrutiva, que atinge diretamente questões do caráter da outra pessoa. Eu preciso dizer para você, antes que você diga assim, Dilene, mas é verdade. Ela fala ou ele fala e não cumpre a palavra. Toda vida, são 20 anos de casado, eu esperei sempre. Toda semana acontece isso, todo dia acontece, eu não aguento mais. Antes que você me dê esse feedback dizendo que isso é verdade, e eu não estou dizendo que isso não é verdadeiro, eu não estou dizendo que ele realmente não atrasa, que ela realmente não cumpre a palavra, isso pode ser bem real, isso pode de fato estar acontecendo. O que eu estou colocando é a forma de reação do outro ser acusativa e crítica que vai deteriorando a relação, que vai estragando o processo. Porque existe a forma correta de dizer como você ficou desagradado diante o atraso que foi cometido aquele dia. Essa questão da crítica, ela atinge diretamente o caráter e essa é uma atribuição divina.
É verdade. Você não tem atribuição ou competência para o julgamento. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a competência para julgar é de Deus, não é sua. Você não tem defeito, você não tem erros. Ah, eu tenho, mas esse eu não tenho. Por isso você está na autoridade de apontar o dedo, de julgar e de dizer como o outro tem que agir. Você não tem esse direito, não tem mesmo. Você precisa entender que esse não é o... Mas é difícil, Dilene. É difícil porque o amor exige sacrifício. O amor exige renúncia. Nenhum tipo de amor é construído sem sacrifício e sem renúncia. O que está acontecendo nos dias de hoje é que a gente quer um amor que traga só alegria, felicidade e faz aquilo que eu quero que faça. Então, isso não é amor. Isso é possessão. É desejo de possuir, é possessividade, ok? Isso não é amor, não confunde. Muitos casamentos estão confusos hoje em relação a esse conceito, a esse entendimento. E isso está trazendo muitos problemas e muitas dificuldades. Eu penso que o jeito certo seria você colocar da seguinte forma: eu estou triste, eu estou magoada porque você disse que ia chegar às 15 horas e chegou às 20. Eu sinto que eu não tenho importância para você. Eu sinto que eu não tenho valor porque você ouviu o meu pedido, sabia que ia atrasar, nem ao menos me avisou que estava atrasado para que eu pudesse ficar mais tranquila. Isso me machuca porque eu sinto que você tem outras prioridades, que eu não estou incluída na prioridade. Então eu fico triste, eu fico magoada, não, você é minha prioridade. Eu não estou dizendo que eu não sou, eu estou dizendo que eu não sinto que sou. Eu gostaria de me sentir assim. Quando você expressa do jeito correto, o outro não tem como dizer, não, você não se sente assim, porque você é o seu sentimento. Ele não pode ir contra aquilo que você sente. Então, essa seria a forma certa de se expressar dentro desse processo de não gostar de algo que aconteceu dentro da relação, tá bom? Eu fiz uma colinha para mim, para não devagar demais, que o assunto é tão bom, o assunto é tão amplo, e se a gente não colocar, né, um limitezinho, a gente vai conversar forever. Então, vamos lá. O segundo passo, muito importante, e que quando você caminha nessa direção, você está indo bem pro alvo, o divórcio. É perigoso, tá? Seria a questão do desprezo. Ah, meus queridos, o desprezo, ele vai acontecendo dentro da relação de uma forma muito desrespeitosa. Ele é um sinônimo de desrespeito. Desprezo e desrespeito. Quando você começa a usar de sarcasmo e de cinismo com o seu cônjuge, né? Você começa o processo de desrespeito através do cinismo. Eu estava terminando uma palestra em um lugar, né? Não precisa dizer aonde, nem como, nem quando. E como estávamos todos conversando do lado de fora, assim, o marido se referiu à esposa querendo ir embora, falou, vamos embora, o meu bujãozinho. Eu fiquei assustada, ela era baixinha e estava um pouquinho acima do peso, e ele virou para ela e falou, vamos embora, meu bujãozinho. Eu olhei para ele e falei, você tá falando com ela? O que você falou? Aí ele disse, é brincadeira. É brincadeira, ela sabe que é brincadeira. Então eu virei para ela e eu falei, é uma brincadeira? Aí ela disse assim, eu odeio esse tipo de coisa, mas não adianta falar para ele, porque ele continua dizendo que é brincadeira e ele ignora a minha fala. Bom, meus queridos, eu virei para ele e falei, você tá escutando? Ela não gosta disso, ela não gosta disso. Essa coisa do desrespeito, essa coisa também do desprezo, né? Ele toma conta, às vezes, do relacionamento, porque você tenta resolver uma coisa, você tentou conversar, ou não tentou, não teve resultado, você começa a desdenhar do outro, desrespeitar o outro através da questão do desprezo. Então vamos lá, o desprezo ele engloba gestos, ele engloba palavras, são insultos, são ameaças, são ofensas e piadas humilhantes. Isso tudo é considerado desprezo. E isso é muito comum em algumas relações. Eu tenho vários exemplos que poderíamos trazer aqui. Palavras muito
duras, são palavras que desaprovam o outro. Você é burra, eu já falei várias vezes. Você é um ignorante, você é um estúpido. Olha o jeito como você fala, você é um grosso. São palavras que denotam desrespeito, que denotam desprezo pelo outro, ameaças. Eu vou me separar de você, vou deixar você sem nada, eu vou tomar as crianças de você. Ameaças são questões desrespeitosas. Um casamento, jamais, dentro do casamento, você deveria dizer coisas que você não vai fazer. Isso mina a confiança. Isso traz dificuldades para a relação. Isso diz que você não é confiável. Cuidado com o que você... Mas eu tava de cabeça quente. Pois, cabeça quente a gente esfria pondo gelo nela. E não falando bobagem. Olha, eu tô cansada de ver relacionamentos em que fica irritado e bravo e o outro parece que é uma fábrica reciclável. Então você pega todo o seu lixo e derrama sobre o outro. Cuidado! Você está estragando a relação, minando o seu relacionamento. Cuidado com as suas palavras. Outras vezes você se utiliza de insultos, né? De insultos. Olha, ô gordinha, me passa comida. Ou você, o roncador. Não, gente, o ronco dele é impressionante. Ultrapassa as barreiras. É brincadeira, eu tô falando. Não é. Brincadeira, tem que ter cunho de brincadeira, não pode ser pejorativa, não pode ser cínica, né? Não pode, ele é bom, ele é um marido muito educado, muito educado demais, sabe? Esse cinismo na palavra, ele é bom de cama demais, deita, dorme, ronca, é ótimo de cama. Esse jeito cínico de se referir ao outro é desrespeitoso, traz desprezo e quem faz uso disso está no caminho do divórcio. Muita atenção é o que eu tô falando, porque você pode estar me ouvindo e falando, Edilene, uau, isso acontece no meu relacionamento direto, meu marido faz isso, minha esposa faz isso. Para de dizer o que o outro faz e olha se você não tá fazendo isso, você tá fazendo isso também. Você está tendo esse tipo de comportamento, muito cuidado porque você está indo num caminho muito complicado e que às vezes pode não ter retorno para você. Isso aí, desprezo, vai fazer a pessoa se sentir anulada, insignificante. Essa é a mensagem que você passa para o outro. Vai causar feridas e aí isso, ao invés de resolver situações, isso vai afundando mais o seu relacionamento e a sua conversa com o seu companheiro. O outro aspecto é a defensiva, ficar na defensiva, né? Ficar na defensiva é algo muito complicado também para o relacionamento. Eu quero dizer para você que a defensiva é aquela coisa de sempre se justificar, sempre estar se justificando. Como pode alguém viver dentro de uma relação de forma sempre defensiva, buscando justificar tudo aquilo que você faz? Nunca assumir os erros de fato. Eu sei que tem relacionamentos que um é Deus. Eu às vezes digo isso no consultório para alguns pacientes, digo mesmo. Quando eles me começam a conversar, não, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela faz aquilo, porque ele é assim, porque ele é assim, porque é assado, eu falo, e você faz o quê? Não, eu cuido, eu tento e tal, não sei o quê, eu não sou perfeito, mas o que exatamente você faz? Não consegue dizer nada que faz de errado, só o outro que é mal. Só o outro que é complicado. Gente, isso não existe, você sabe disso. Você sabe que isso não existe, não é assim que funciona. Você tem que entender que quando você justifica alguma coisa que alguém está dizendo para você, você está tentando esconder algo que você de fato é. Porque quando você é de verdade, está bem trabalhado dentro de você, você assume, você fala, mesmo, eu sou... Com o mesmo exemplo que nós citamos aqui para a crítica do atraso. É mesmo, amor, eu sou atrasado, me perdoa. Eu devia pelo menos ter avisado, mas eu me absorvi lá no que eu estava fazendo, que é outro problema, me absorvo e esqueço do mundo. Eu devia ter avisado a você, me perdoa, eu vou tentar da próxima vez, eu vou fazer de tudo para não repetir mais isso. Você está certa. Isso não é uma forma legal de conviver, de trabalhar e de cuidar do casamento. Ponto. O outro automaticamente vai dizer, puxa,
Ele reconheceu, não há conflito quando há reconhecimento. Agora, se você começa, não, eu cheguei atrasado porque o ônibus aconteceu isso. Não, eu cheguei atrasado, sabe por quê? Eu vou dizer pra você porque você não me escuta, você não me deixa falar. Eu tô explicando por que eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado porque tinha um trânsito terrível. Eu cheguei atrasado porque a mulher... Mas, Gilene, é verdade. Eu não queria chegar atrasado, eu cheguei mesmo atrasado porque alguém me segurou, porque o trânsito estava horrível, porque faltou combustível, porque o celular caiu a bateria. Sempre vai ter uma razão. Ok. Sempre terá uma razão, mas assumir a responsabilidade diante de algo que realmente deu errado é fundamental. Fundamental para que as coisas possam fluir bem dentro do seu relacionamento. Olha, estar na defensiva normalmente faz o outro agir de forma desrespeitosa com você. Porque é uma forma de agressão. Eu estou falando como eu me sinto e você vem dizendo que o que eu estou sentindo é inválido, porque você tem justificativas para que eu não me sinta dessa forma. Então, esse é um passo doloroso do relacionamento. Quem vai por ele está caminhando para o divórcio. Alguns costumam dizer assim, que o melhor ataque é a defesa. Cuidado com esses provérbios populares, porque eles, a maioria das vezes, eles não valem nada. Eu não sei nem quem criou essas histórias aí, e elas não dão em nada. Pelo contrário, elas trazem mais prejuízos. Cuidado com a defensividade, com sempre se justificar. Assuma, a autorresponsabilidade é libertadora. Se eu digo quem eu sou, o outro não precisa me acusar. Compreende isso? E quando eu digo que... Olha, uma coisa linda no amor é que eu não amo só aquilo que é perfeito. Eu amo mais o que é imperfeito. Porque quando eu amo aquele que é imperfeito, eu me reconheço nessa imperfeição e eu me acalmo. Então não tenha medo de mostrar aquilo que não é tão bom em você. Fique tranquilo de reconhecer que determinada coisa é seu erro. Porque quando o outro vê, puxa, ele não é perfeito... Você se vulnerabiliza, o outro passa a estender a mão para te apoiar, para te acolher, porque é assim o ser humano. Se você é perfeito, você não precisa de mim, mas se você se tornou vulnerável, você não é tão perfeito, eu tô aqui para te ajudar, para te estender a mão, para ficar do teu lado, para ficar com você, para ficar contigo. Você entende isso? O amor é fantástico, o amor é incrível nesse aspecto, porque o amor... Ele é entrega, ele é doação, ele não se preocupa em se vulnerabilizar, em se fragilizar para o outro. Aliás, se não se fragiliza, não é amor. Porque você não se mostra. O amor envolve entrega, a vulnerabilização, fragilidade. Se não fragiliza, se não se entrega, não é amor. Não é amor. Não vai gerar um processo de intimidade dentro dessa relação. A relação vai ficar adoecida e vai para o caminho do divórcio. Nós estamos aqui falando exato e precisamente de como evitar o divórcio. Você se deu conta disso? E não fica triste não, se você está indo nessa caminhada, se você está indo nesse esquema, tem jeito de voltar. Fica comigo até o fim que eu vou dar as dicas práticas de como você reverter essa situação, puxar essa rédea de volta para pegar o rumo da história, tá bom? Então, esse seria o terceiro passo para o divórcio. Olha que essa caminhada não é tão longa, é uma caminhada curta, são 4 passos. Já falamos aqui o terceiro passo, que é o da defensiva. Vamos para o quarto passo, que é o passo da obstrução, da indiferença. Uau! Esse é um passo complicado. Nesse passo há um processo de incomunicabilidade. Palavra difícil para dizer que não tem conversa mais, sabe? Não tem diálogo, não tem conversa. O casal começa agora a se valer de uma coisa chamada silêncio. O silêncio vai tomando conta da relação nesse processo. Já não há o que dizer. Sabe, você pensa assim, não adianta falar, não vou falar, eu falo, não adianta nada. Essa frase é uma frase típica de quem quer controlar e não amar, de quem quer possuir e não se entregar e não doar. Porque dentro de uma relação, aprenda isso, não tem essa de, não, eu não vou amar, eu não vou falar porque não adianta. Eu vou falar para que o outro saiba o que eu penso e sinto, não é para mudar o outro. Não é para fazer do outro quem eu quero que ele seja. É só para ele entender o que eu sinto e o que eu penso. Ponto final. Ele pode mudar ou não, porque isso não é competência minha. Isso é competência dele. Isso depende dele. Isso é precisa e objetivamente
parte dele fazer, realizar, não é minha. Olha, essa coisa do silêncio é uma estratégia extremamente negativa e que ela só tem uma função: afastar os indivíduos de uma solução. O silêncio dentro dessa relação, ela só tem uma coisa: afastar os cônjuges de uma possível solução para a questão. Isso me diz, quando o silêncio se instala, me diz, não estamos mais dispostos a tentar. Não assumimos que aqui tem um problema grave e nem resolvemos lidar com esse problema. Resolvemos que ele está ali. Até reconhecemos que há algo grave, mas não estamos dispostos a fazer mais nada. Deu. E aí a consequência é fato. Nada vai ser resolvido também. Se eu não estou disposto a dialogar, a trocar uma ideia, a dizer o que eu penso e ouvir o que o outro pensa, logo eu não estou disposto a resolver. Essa barreira do silêncio, com o tempo, se torna, a barreira do silêncio na comunicação, com o tempo vai se tornar uma barreira também nos corpos, entende? Vai haver o afastamento, não se tocam mais, não se encontram mais. E aí a gente entra numa coisa que eu chamo do divórcio invisível. Fica ali os dois dentro de casa, porque dividem as despesas, às vezes por causa dos filhos, e ficam como, às vezes como amigos e às vezes até como grandes inimigos debaixo do mesmo teto. Então, a obstrução é um processo danoso, é um processo muito ruim para o relacionamento. Essa atitude dos cônjuges, ela não contribui para a resolução, ela não traz benefícios para a relação. Todo relacionamento, queridos, é construído através de bases sólidas. Todo relacionamento ele é construído através eu digo melhor, essas bases sólidas que são construídas no relacionamento, elas estão lá como colunas firmes, para que quando deem a tempestade e os ventos, elas sustentem, elas são base para sustentar. Se você entra por esse caminho da crítica, do desrespeito, do desprezo e da obstrução, da incomunicabilidade, do silêncio, você não constrói uma relação sólida sobre pilares fortes. Então ela não aguenta ventos, ela não aguenta tempestades. E certamente haverão ventos e tempestades, você consegue me entender? Certamente haverá ventos e tempestades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Necessariamente não acontece nessa ordem que eu falei. A ordem pode ser alterada de relacionamento para relacionamento, tá bom? E eu quero dizer uma coisa muito bacana para ir justamente para os pontos que nos ajudam a resolver essas questões. É assim, nada acaba enquanto não acabou. Não é legal isso? Nada acaba enquanto não acabou. Vocês estão debaixo do mesmo teto, estão me ouvindo, está se identificando com o que eu estou falando, isso está trazendo preocupação para você, falando, nossa, Edilene, a gente está nessa toada, a gente está nesse esquema, pelo amor de Deus, isso não vai terminar bem. Nada acaba enquanto não acabou. E se você ainda está me ouvindo, é porque você tem algum tipo de interesse em resolver a situação. E se você se dispôs a ouvir isso até o final, é porque você tem interesse de que as coisas mudem, de que fique diferente. Então, ânimo, levanta a cabeça, não se entrega não. Nada acaba quando ainda não acabou. Deus do universo poderoso, Ele está com você. E é só você triscar que Ele vem em seu socorro. Então, acredite que você pode, porque de fato você pode, é possível uma mudança, é possível uma transformação. Vamos lá, eu também estabeleci 4 passos, tá bom? Para que você possa reverter a história. Primeira coisa é você perceber que os seus problemas estão sérios. Isso não é difícil, né? Me ouvindo falar aqui, você já entendeu que você precisa de ajuda. Reconhecer é importante. Aí você está dizendo, Edilene, isso é óbvio, né? Nem tão óbvio para alguns, sabia? Verdade. Alguns dizem assim, mas tá tudo bem, é um probleminha de nada, ele que faz tempestade em copo d'água, ela que faz tempestade.
Alguns são mais acomodados ou preferem não reconhecer, né? Às vezes sabe, lá no íntimo sabe que o trem tá feio, mas prefere não valorizar, porque vai mexer com isso, vai gerar dor de cabeça, então deixa pra lá. Primeiro, reconheça. Segundo, senta para uma conversa significativa. Parece inútil isso. Já conversei tantas vezes. Não vai resolver. Mesmo que pareça inútil, você tentar resolver sozinho, né? Mesmo que pareça inútil você tentar resolver, você precisa sentar para uma conversa. Seja claro, sem acusar. Olha os passos que eu falei que levam ao divórcio, fuja deles. E diga com bastante tranquilidade, com bastante segurança o que vai no fundo do seu coração. Senta e fala de você, não fala do outro, não fala do casamento. Fala das suas preocupações. Eu vou dizer para você, eu sou terapeuta há 20 anos, mas eu também sou uma mulher casada e também tenho conflitos e dificuldades no meu relacionamento. E eu quero dizer para você que nesses 27 anos de casado, várias vezes, já precisei chamar o meu esposo, sentarmos juntos e falar com ele, amor, tem algumas coisas que não estão boas no nosso relacionamento, estão me afetando. E eu preciso de você para que a gente possa resolver. E vou começando a citar algumas coisas que estão me incomodando, me entristecendo, que estão me machucando. Muitas vezes o meu esposo já disse, Dilene, senta aqui, tem algumas coisas que não estão boas. Queridos, é disso que eu estou falando. Não é não ter problemas e dificuldades, mas é ter a habilidade de sentar para negociar, para conversar, para resolver. Ok. Eu já entendi. Você está aí pensando, Dilene, seu marido senta e ouve, mas o meu não vai sentar, o meu não vai ouvir. Você precisa tentar, ponto. Primeira coisa, não vai já julgando. Ele não vai sentar, ele não vai ouvir, isso não vai resolver. Ela sempre vem com os cachorros já tudo na mão, as pedras na mão para me atirar. Isso não vai dar certo, Dilene, blá, blá, blá. Olha, você está sendo muito negativo, tá legal? Então, não vai dar certo mesmo. Eu vou te dar uma dica boa. Faça um processo com Deus de oração por 15 dias, no mínimo, todas as madrugadas, ajoelhe e clame ao Senhor, Senhor, eu quero ter uma conversa com o meu cônjuge, porque eu quero salvar o meu casamento. Me ajuda, me dá discernimento, me diz o momento certo, me dá a palavra correta para chamar. Cuida das minhas emoções, dos meus sentimentos na hora, que eu preciso ser clara. 15 dias, vai falando com Deus. Deus não te desampara, Deus não decepciona. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta, eu já vi com os meus próprios olhos, eu já ouvi depoimentos de pessoas que me contam dos milagres que acontecem quando busca essa resposta em Deus para cuidar e controlar essa conversa que é necessária e que é importante. Terceiro aspecto importante, você precisa aprender a não levar vidas paralelas para poder buscar a solução. Quando você vê que está muito difícil e muito complicado, alguns de vocês começam a criar vidas paralelas. Beleza, a gente não vai separar, então vamos cada um cuidar da sua vida? Você cuida da sua, eu cuido da minha. Como pode um relacionamento, uma aliança que é feita com a relação conjugal, cada um cuidar da sua vida? Não vai funcionar, gente. Isso não funciona assim. Nenhum casamento sobrevive quando cada um cuida da sua vida. Um casamento pressupõe que um vai cuidar da vida do outro e vice-versa. É assim que funciona. No casamento é assim. Ninguém tem nada a ver com a sua vida fora do casamento, mas dentro do casamento eu tenho tudo a ver com a vida do meu marido e meu marido tem tudo a ver com a minha vida. Aonde eu vou, o que eu faço, os meus sonhos, as minhas despesas mensais, as minhas despesas diárias, os meus anseios de alma, os meus defeitos, as minhas angústias. Se eu não partilhar, se a gente não trabalhar junto isso, nos tornamos dois desconhecidos dentro da relação. E eu já acabei de decidir aqui que nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso especificamente, né? Um processo de crescimento dentro do casamento, que eu acho que é bem bacana também, né? Vamos lá, então, não criem vidas paralelas, ok? Uma vida em comum. Eu sei que se as finanças forem juntadas, o casamento vai se separar porque a guerra vai ser grande. Eu diria assim, que o ideal é tudo em comum, mas se tem um item ou dois que não rola, beleza. O que não pode é a vida ser paralela, seguir paralelamente, porque vida paralela não é vida conjugal, não é. Não gostou? Mas falei, pronto, não tem que conversa. Vida paralela não é vida conjugal. Vida conjugal é vida única. A Bíblia diz, ambos uma só carne, não é só na cama não.
é a vida. Ambos uma só carne. Então, se as vidas estão seguindo paralelamente, vocês não vão se encontrar. Desde quando paralelas se encontram? Paralelas seguem assim, ó, parece lado a lado. Mas a vida conjugal não é lado a lado. A vida conjugal é uma só. É isso que tem que ser compreendido dentro da relação. Aí, queridos, quando passa por esses aspectos todos que eu tô falando, né? Não se prenda a um processo solitário. Não se prenda a isso. Vou resolver sozinho, vou ficar comigo mesma, eu e os meus pensamentos. Dilene, eu já vi que não vai rolar, então eu fico comigo. Não se isole. Como diz no popular, saia para o jogo, apareça para o jogo, né? Esteja junto, promova, faça algo. Mas só eu tenho que fazer? É você que deseja, é você que quer, então faça. As coisas acontecem através daqueles que querem. As coisas acontecem através daqueles que decidem. As coisas acontecem através daqueles que se dispõem a fazer. Não há como ser diferente. Não há como fazer o contrário. Uma das questões principais que vão alavancar o seu relacionamento é desenvolver a amizade nele. Desenvolver o sentimento de ser amigo. E como é que é essa relação de amizade? É a relação que eu partilho, que eu falo, que eu abro meu coração, que eu falo de mim, que eu digo coisas, que eu converso, que eu conheço o outro, que eu sei do outro, que o outro não tem vergonha de falar, que o outro não tem vergonha de partilhar. Essa é uma forma poderosa de construir o relacionamento e fugir do divórcio. E fugir desse caminho que não tem... e fugir desse caminho que vai levar certamente ao divórcio. Você compreendeu? Existe um caminho que leva você ao divórcio. Nós conversamos sobre isso hoje na tentativa de que você reverta esse caminho. Se você se dá conta de que está nessa caminhada, que está na porta do divórcio, que já deu o primeiro passo para isso, é tempo de reverter. Sempre é tempo, sempre é possível reverter uma situação. Por isso, joelho no chão, pensamentos no autor da fé, de todas as crenças. Creia que é possível um casamento perfeito. Creia. E perfeito não é o que não tem defeito. Perfeito é aquele que trabalha para dar certo, para funcionar. Isso é um casamento perfeito. Um grande abraço. Um grande abraço em você. Sabedoria, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que você consiga, pela graça de Deus, ser vitorioso no seu relacionamento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.